só, eu fui trabalhar com propaganda e acabei trabalhando com a área digital quando ninguém trabalhava com isso, as pessoas olhavam para mim como se fosse um alien. Hoje, parece, não, era visão. Não, talvez fosse estupidez na época. Agora eu tô aqui e tenho que provar que isso funciona. Se eu adivinhei no início ou se eu simplesmente fui mais persistente, eu não sei e não vou saber nunca. Então, VJ, vocês acabaram de ganhar esse prêmio, que é um prêmio importante aqui nos Estados Unidos, a Advertising Age, acho que é a publicação mais importante de propaganda do mundo, né? Pelo menos do lado de cá do planeta. E a tua agência foi escolhida a agência mais de maior projeção aqui nos Estados Unidos, entre as agências com menos de 150 funcionários. O que isso significa para você aí aos 36 anos, vindo do Brasil, se instalando nesse país aqui? A gente não estava esperando muito. Você não monta uma agência com o objetivo de ser considerada a melhor agência do país, mas você sempre tem um sonho, né? Então, assim, eu já montei agências diferentes, já peguei agências que estavam em momentos diferentes da vida, de agência que tinha acabado de ser criada, agência que já estavam mais estabelecidas, e ajudei a fazer elas crescerem. Mas essa tem um gosto especial, até porque tem o seu nome na porta lá e tudo. Quando você começa e ela acontece, de repente você vê o país inteiro dizendo, olha, são os caras mais bacanas que tem no mercado, você, que bacana, aconteceu. Como é que é, cara, chegar brasileiro aqui, se instalar e de repente já, em poucos anos, né? Quantos anos tem a agência? A agência tem 2 anos e meio. Em 2 anos e meio você de repente já está com uma projeção bastante significativa, né? Quer dizer, minha pergunta é mais no sentido de se tem algum tipo de preconceito ou se hoje ser brasileiro é uma vantagem. Eu acho que tem. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui foi como eles são abertos ao mundo. Assim, como o californiano, de um modo geral, o americano, mais do que eu imaginava, mas o californiano, num grau a mais, eles acham divertido, na verdade, a ideia de ter gente do mundo inteiro, de ter culturas diferentes. E aí eu cheguei aqui e tirei proveito disso, não só de achar o meu lugar, falei assim, olha, eu sou brasileiro, eu sou diferente, eu tenho sotaque, eu tenho outras referências, tenho outras experiências culturais, mas também de trazer gente do mundo inteiro. Eu tenho gente da Ásia, tenho gente da Europa, tenho gente da América do Sul, tenho gente da África. Amanhã eu vou entrevistar um francês aqui, por exemplo, para trabalhar comigo. E essas coisas são muito bacanas quando você começa a ver o mundo inteiro trabalhando aqui, porque a propaganda é uma área essencialmente criativa, né? E tem essa história de, sempre se fala de pensar fora da caixinha, certo? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando assim, olha, a melhor maneira de pensar fora da caixinha é você ter um monte de caixinhas diferentes por perto, que aí dentro da caixinha de um é fora da caixinha do outro. Você trazer gente de culturas diferentes imediatamente cria um patamar criativo diferente. E eu acho que isso no mercado americano eu encontrei condições que para mim foram boas e eu tirei proveito disso. Eu acho que isso é uma das grandes razões da agência estar indo bem hoje. Tem uma conversa que volta e meia rola aí, que é a ideia da propaganda digital versus a propaganda convencional. Ainda existe algum tipo de separação possível? Eu sempre tive problema com a ideia da propaganda convencional. Propaganda convencional, por definição, tem uma coisa que não está funcionando. A propaganda é feita para quebrar a convenção. A ideia da propaganda é exatamente quebrar as convenções e fazer coisas diferentes para chamar atenção, para fazer com que as pessoas percebam e olhem. O que eu acho que aconteceu de verdade é que hoje, com a mistura de internet, com meios on demand na televisão e com revistas agora sendo publicadas no iPad e telefones celulares, você mistura isso tudo, o que aconteceu é que eu vejo gradualmente a separação entre qual é a plataforma desse conteúdo para você pensar realmente esse conteúdo, isso que você está falando, como anunciante, como marca, como agência, como cliente, é interessante o suficiente para alguém parar seja lá o que ela está fazendo e assistir aquilo ali, ou participar, ou brincar com aquilo, ou trocar o tempo dela, que ela estaria assistindo um filme, ou estaria com o filho, ou estaria batendo papo com os amigos,
por aquela experiência que a marca está trazendo, eu acho que isso é a essência. O que é digital, o que não é, passou a ser secundário. Porque o conteúdo é hoje o que é mais importante. Já tinha tido algum caso de um brasileiro chegar e se instalar no mercado americano, fazer uma agência e prosperar aqui, ou é a primeira vez que isso acontece? Um dos maiores nomes da propaganda no mundo é o Márcio Moreira, que é um dos principais executivos da Macan no mundo. Ele veio há 20 anos para o mercado americano, se instalou em Nova York, e hoje ele se considera um nova-iorquino com sangue brasileiro. Eu não sei quem mais se estabeleceu aqui, mas a ideia de pegar um brasileiro, vir para cá e montar uma agência, a agência ter sucesso e se estabelecer, talvez seja o primeiro. Mas é uma coisa que eu nunca me preocupei muito, não. Olha, se descobrir que tem alguém que fez isso antes, ótimo, que eu vou pedir conselho. Como é que é a tua formação? De onde você vem? Ixi, a formação é a coisa mais maluca que... É difícil para as pessoas aqui entenderem. Eu comecei a trabalhar como programador quando eu tinha 14 anos de idade. E isso me deu uma noção, uma capacidade de entender tecnologia de uma maneira bem bacana, bem profunda até. Depois eu trabalhei, eu fui fazer faculdade de administração, que me deu uma visão de negócios bacana. Depois que eu fui trabalhar com propaganda. E mesmo na propaganda eu trabalhei em todas as áreas, fui terminar com a criação, que era a parte mais artística da coisa. E eu acho que essa passagem por isso tudo me preparou para esse momento que eu estou vivendo hoje. Eu acho que o que falta, a última coisa que faltou, que eu nunca tinha percebido até recentemente, eu passei a minha adolescência inteira fazendo artes marciais. E isso foi uma das coisas que eu descobri recentemente que me ajuda, porque cria uma certa capacidade de encarar um desafio sem piscar o olho. Eu lembro que toda vez que eu estava lutando, às vezes eu via que eu ia tomar um soco no queixo, se apavora, põe a mão na frente, e aí o meu professor falou assim, não, você vai tomar um soco no queixo, toma um soco no queixo olhando para a pessoa que está fazendo isso, senão você vai tomar outro. Manter o olho aberto é a maneira de tomar um só, não dois. E eu acho que isso me deu uma certa frieza positiva na hora de lidar com situações mais delicadas. Como empresário, isso me ajuda muito. O que você considera o pior e o melhor de trabalhar com propaganda? Se eu ganhasse na loteria hoje e não precisasse trabalhar nunca mais na minha vida, eu ia arrumar um emprego como redator estagiário numa agência de propaganda para poder ter ideia e não me preocupar se a ideia estava sendo feita ou não, se eu preciso manter meu emprego ou não. Se eu pagaria para fazer o que eu faço. O que eu mais gosto na propaganda é que eu tenho condições de exercer o meu lado mais artístico e ser pago para fazer isso. E o que eu menos gosto na propaganda é que o fato de eu gostar tanto faz com que às vezes eu não consiga fazer mais nada na minha vida. E dos Estados Unidos, cara, o que é o melhor e o pior de morar aqui? Eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta das pessoas que cresceram comigo. Eu tenho muitos amigos no Brasil ainda, mas eu me adaptei muito bem ao mercado americano, que é o jeito deles se fazerem, até socialmente, tudo. O mercado aqui é mais flexível e mais... ele gosta de se reinventar mais. O mercado brasileiro tem uma estrutura mais definida, é assim que se faz. Você tem essa mídia. Existe uma fórmula como se faz. Eu gosto que aqui não tem essa fórmula. Então você pode inventar a fórmula cada vez, a cada trabalho novo, a cada campanha nova, você tem que reinventar a fórmula, senão você não consegue fazer direito. Isso, como criativo, é muito bacana. A fundação da tua agência, ela coincide mais ou menos com a chegada dessa crise mais recente aí, que abalou fortemente a estrutura americana, do sistema financeiro e, enfim, toda a estrutura da economia americana e, por consequência, da vida americana. Uhum. Como é que está sendo vivenciar isso no olho do furacão aqui?
A gente fez toda a negociação com nossos investidores, fez toda a conversa com nossos antigos chefes e tudo, pediu demissão do trabalho e tudo, antes da crise. E aí a gente pediu demissão, começou a conversar com clientes e tudo, e entre o dia que a gente pediu demissão e o dia que a gente abriu oficialmente a agência, a casa caiu no mercado. Só que naquele ponto, se a gente tivesse tido o luxo de repensar, talvez a gente tivesse mudado de ideia. Mas não tinha mais. A gente estava lá, estava fazendo, ia fazer o quê? Então tem que nadar, senão a gente afunda. E aí a gente descobriu que foi a melhor coisa que a gente fez, porque no meio dessa crise, o que aconteceu foi que os anunciantes começaram a procurar maneiras de fazer diferente, procurar alternativas, de procurar agências que pensassem diferentes, que integrassem o tradicional com o digital de uma maneira mais do princípio, mais conceitual, não como duas coisas independentes que depois tem um matching luggage, como ele fala aqui, que a bolsa de mão combina com a mala principal, mas realmente ser pensada para ser feita de uma maneira só, que é como gente normal, como o consumidor está pensando. Mas eu acho que isso acabou sendo uma vantagem para a gente. Quando a casa caiu na economia, os anunciantes precisaram repensar. E aí uma agência nova que pensa de um jeito um pouco diferente acabou tendo uma oportunidade bacana. Uma das coisas que eu aprendi e mais gostei dessa experiência de ter vindo para cá foi essa ideia de trabalhar com o mundo inteiro. Trabalhar com gente da Ásia, da Europa, da África, da América do Sul, de países diferentes da América do Norte. Eu acho que o Brasil é um país essencialmente criativo. E para exercer essa criatividade em escala global, falta uma coisa, que é perspectiva global. Se o Brasil começar a importar talentos do mundo inteiro para criar de dentro do Brasil, o Brasil deixa de ser só uma potência econômica para ser uma potência criativa internacional. É só isso que falta.